Mais um MedSeg Web aqui no nosso mês da Taiko, né? Hoje com especificamente ESAC e Lustra. A MedSeg está fazendo aí em 2023 meses temáticos. Cada mês a gente faz com um fabricante, né? Com um tema. O tema de janeiro é Bem-vindo 2023, né? Para a gente começar o ano super bem informado. Tô parecendo a Patrícia Poeta agora do encontro, mas tudo bem. Tô aqui com os mestres aqui, o Heitor, que é o nosso gerente de produto da parte de CFTV Intrusão, olha, CFTV e Acesso, o Denis Sandri, da Johnson Controls, que é responsável aí toda a parte da técnica, suporte, da engenharia, e o Livson, que é o nosso brother mora aí da MedSeg também aí. Então, bom dia a todos. Heitor, se você quiser aí contar um pouquinho. Só um detalhe. Você que acompanha a MedSeg, a gente está aí há 20 anos no mercado, a gente trabalha com os melhores fabricantes mundiais, renomados, com assessorias de projeto, assessoria em loco, treinamentos. Então, a gente é um distribuidor de valor e a gente está aí à disposição para atender vocês. Heitor, é com você. Perfeito, obrigado, Gabi. Olá a todos, bom dia. Meu nome é Heitor Filho, sou gerente de produtos da MedSeg para assuntos de CFTV e controle de acesso. Né? Reforço o nosso agradecimento à participação de todos, né? E é uma grande oportunidade de difusão de novidades e conhecimento. Né? E trazemos aí as novidades da série G da ESAC, né? Uma nova série que traz boas novidades, que vai alavancar muitas soluções, né? E agradecendo, né? Reforçando nosso agradecimento também ao Livson Denis, colegas sempre muito próximos da MedSeg. Olá, Livson, olá, Denis, bom dia a vocês também. Bom dia, Heitor, bom dia, Gabi, muito obrigado aí pela oportunidade e pela parceria de sempre da MedSeg. Vamos tentar hoje passar um pouquinho das novidades. A gente já fez um breve ensejo aí nas últimas apresentações sobre um pouco da nossa linha. O intuito nosso nesse mês temático aí das soluções da Taiko é a gente aprofundar sobre as novidades, e aí nós vamos falar sobre o ESAC nos gravadores. Pouca gente sabe, às vezes, que nós temos gravadores. A gente vai falar um pouquinho de uma linha de gravadores, que é a geração 2 da nossa série G, e a gente vai falar sobre uma atualização que trouxe algumas novidades bem interessantes, bem bacanas, da linha da ESAC, que é a 2212. Tá Beleza, bom? então, gente, um ótimo web para vocês. Um beijo, vou sair aqui, vou tirar a tela. Perfeito, um abraço. Ótimo. Podemos começar, Denis? Bora, vamos? Então vamos lá. Bom, pessoal, já tendo aqui as nossas tratativas, vamos falar sobre a novidade aí, que é a série geração 2, né, da série G. A ESAC, ela dispõe de uma gama bem grande de gravadores, tá? E a série G é uma versão de entrada dos nossos gravadores. Nós vamos falar especificamente da série G, porém, para o seu projeto de CFTV, nós vamos ter alguns equipamentos que suportam uma capacidade, tanto de throughput, quanto de canais disponíveis dentro daquele gravador, muito maior. A nossa linha, ela vai desde a série G até a série Z. Então, a série Z é a nossa série com a maior capacidade de dispositivos, tanto analógicos quanto dispositivos IPs. Esse daqui também é um ponto muito interessante. Nós temos gravadores de grande porte, grande volume de canais, que vão suportar uma capacidade em analógico, também em IP. A gente tem uma linha de legado, de American Dynamics, Intelex, de gravadores muito robustos no mercado nacional, de ampla disponibilização e comercialização com grandes clientes. Então, esse é um legado muito interessante. Caso você tenha um projeto com uma grande quantidade de canais analógicos, a gente tem um produto que com certeza vai te atender e já
disponibilizar o mundo IP também para a tua obra, sendo que ele é híbrido, tá? Mas agora, especificamente, vamos entrar aí na linha G, tá? Bom, pessoal, na linha G nós temos gravadores de 8 e 16 canais, tá? É bacana a gente destacar a aplicabilidade desses dispositivos. E aqui eu acho que um ponto muito interessante é que muitas das aplicações, às vezes nós temos um grande cliente que ele tem multilocalidades, ele tem muitas filiais ou ele tem muitas lojas, seja um banco, seja, enfim, uma escola, pequenos negócios, onde você tem uma grande pulverização de localidades. O que é interessante é que esse equipamento ele vai ter algumas características muito interessantes, tanto de facilidade de instalação, aplicação, como vocês vão ver, tanto quanto de economia no projeto. E aí a gente vai poder destacar um pouco mais dessas características à frente. Então, quais são as vantagens, né, que nós temos com essa linha Série G? Bom, basicamente, nós temos um custo total de propriedade, né, o TCO, Total Cost of Ownership. É muito interessante, porque, notem, às vezes a gente tem muito o costume disso no Brasil, comparar preço por preço, sem entender todo o conjunto de soluções que determinada proposta vai te dar de valor agregado, né? Então, o custo de operação ele precisa entrar na tua conta, além do custo de aquisição, do teu CAPEX. Então, a operação, aonde você ganha com a operação mais enxuta? Bom, notem que aqui a gente está tendo não um equipamento. Quando você estiver vendo um projeto, estiver recebendo a proposta da MedSeg de onde tenha, por exemplo, um equipamento da linha G, note, você não está recebendo somente um gravador, então não compare isso somente como um dispositivo de armazenagem de imagens. Nós temos dentro desse mesmo dispositivo um switch PoE, que a gente vai ver que vai abastecer boa parte ou grande parte dos projetos de pequeno e médio porte, tá? Nós temos também um storage, né, onde você vai armazenar as imagens devidamente, e também um client, porque você tem a possibilidade, caso o teu projeto ele demande, por exemplo, uma visualização local, você também tem ali saídas HDMI e outras portas que você vai poder disponibilizar essas imagens para monitoramento local também. Então, notem todo o combo de soluções que a gente consegue entregar com um produto quando ele é otimizado. Por isso, é muito importante, pessoal, a gente sempre bate no TCO, o Total Cost of Ownership, o custo total de propriedade, ou seja, vejam também este ponto. Vale também, pessoal, a gente destacar que a ESAC tem um modelo muito interessante de comercialização. Notem que estamos falando de hardware, a ESAC, como vocês vão ver, muito bem apresentado aí pelo Denis, tem toda uma solução de software, e todo software ele tem um fio, uma taxa, um custo seja plano de suporte, como você queira chamar, né? Isso cada vez mais está entrando na mente do brasileiro, isso porque notem que a gente entende muito bem isso, às vezes, para um dispositivo de TI, mas às vezes para o mundo de segurança isso não entrava ou soava muito bem aos ouvidos das equipes de segurança, falar, poxa, eu tenho que pagar anualmente uma taxa, mas de fato isso é muito importante porque isso é a segurança de que o teu software ele vai receber atualizações, e quando a gente fala de atualizações são modelos de câmeras novas, são recursos novos, como vocês vão ver que a versão 22.12 aqui vai trazer para a gente. E quando você adquirir no teu projeto um dispositivo ESAC, ou seja, eu tenho o meu software e eu tenho o meu hardware ESAC, eu tenho a possibilidade de ter uma economia também no meu custo total de propriedade, uma vez que eu tenho mais tempo de plano de suporte garantido pela fábrica.
Se você compra somente o nosso software, ESAC, sem problema nenhum, você vai no nosso site, acessa uma matriz de compatibilidade e vê um hardware recomendado para o teu projeto e você monta uma máquina. Mas, se você utiliza um equipamento ESAC, você vai ter a possibilidade aí de ter 3 anos de atualizações garantidas pela fábrica. E isso precisa também ser posto na ponta do lápis, porque, com certeza, o software que você vai estar orçando, ele vai ter planos de atualizações. E, estando com o projeto ESAC, a gente vai dar esse benefício aí a mais ao cliente, tá? Então, vale a pena a gente colocar todos esses pontos. Primeiro, equipamentos que nós reduzimos ou economizamos, né? E aqui a gente está falando não somente de um switch ou um client que você compraria, mas também de uma extensão de plano de suporte que vem já no combo quando você adquire soluções ESAC, certo, Denis? Certo, você fica muito próximo da fábrica, isso daí facilita muito, né? Aí você tem essa garantia, de que você tem a parceria tanto dos distribuidores quanto essa aproximação do fabricante, te garante um serviço melhor prestado para o seu cliente final. E aí, quando você bota isso na ponta do lápis, como o Livson mencionou muito bem, você gera valor àquele produto e àquela assistência. Obviamente, com isso você consegue alavancar muito mais projeto com hardwares que vão ter uma garantia muito superior do que outros hardwares de mercado, né? Então, a gente está falando basicamente de um all-in-one aqui para vocês, junto com o apoio de 3 anos aí da fábrica trabalhando em conjunto. Perfeito. Bom, vamos caminhar, pessoal. Então, falando especificamente aí de algumas características que nós temos desse equipamento. E notem, estamos falando de um equipamento de entrada que acaba de ter uma atualização aí, que é a série G versão 2. Então, aqui a gente está falando, na foto que vocês estão vendo, é um dispositivo de 16 câmeras, ele já tem, você vai ver as 16 portas. No caso da série G, de 16 canais, você vai ter aí até 240 watts ou 30 watts por porta, para fazer a alimentação via PoE, Power over Internet, das suas câmeras, ou seja, seguramente você vai estar suprindo as necessidades aí de boa parte dos projetos com um único equipamento. Aqui a gente está falando em reduzir mais um equipamento, ponto de suporte, tudo fica muito mais simples. Dando seguimento, pessoal, um outro ponto muito interessante. Poxa, às vezes você tem ou um projeto pequeno, ou um projeto que ele é complexo porque ele é multi-site, você vai ter muitas instalações, precisa fazer a coisa rápida porque você precisa entregar, seja uma agência bancária, seja uma loja de conveniência, enfim, você precisa entregar ela muito rápido, a tua obra. Notem que aqui é tudo plug and play. Aqui você não vai precisar eventualmente subir um Windows, se você tiver um cliente local, precisar configurar a máquina, o Windows dela, se você tem um NVR, verificar todos os dispositivos de armazenagem daquilo e assim por diante. Não, nada disso. É tudo plug and play. Aqui, literalmente, vai ser next, traduzindo, simplificando muito, mas assim, a gente vai ter um startup muito mais rápido se você tivesse um projeto com todos aqueles equipamentos que a gente viu, né? Que são, vamos dizer assim, uma topologia tradicional de projeto. Eu vou ter um client, eu vou ter um storage e eu tenho ali um outro dispositivo para alimentar aquela câmera, ou ainda pior, às vezes eu vou, ter que ter um cabeamento para levar a elétrica ao ponto da câmera. A gente está falando de homem-hora para puxar essa elétrica, a gente está falando em infra para puxar essa elétrica, enquanto a gente consegue trafegar tudo isso pelo cabo TCP, e a gente consegue ter um projeto muito mais otimizado e rápido, tanto em homem-hora na instalação, quanto também aqui na configuração startup do teu projeto. Bom, pessoal, então, sumarizando aqui algumas vantagens que a gente falou rapidamente,
capacidade de conectar aí até 16 câmeras, então existem modelos de 8 câmeras, modelos de 16 câmeras. No nosso site você vai encontrar toda a capacidade de storage que esses dispositivos eles já disponibilizam. 3 anos de garantia, como nós comentamos, ou seja, atualizações. Aqui a gente não está falando somente de hardware, tá, pessoal? Garantia de equipamento ou vícios do equipamento. Estamos em garantia de software, ou seja, é a garantia de que, poxa, sai um modelo novo da câmera que eu tenho no meu projeto, ele vai estar lá atualizado, ou atualizações ou melhorias no meu software, seja em visual, seja em mapas, tudo isso vai sendo melhorado a partir do tempo. Você tem a certeza de que o teu projeto ele não vai ficar parado no tempo, ele sempre vai acompanhar avanços tecnológicos, ele vai acompanhar as melhorias que naturalmente nós vamos fazendo em cima das nossas plataformas. Outro ponto bem interessante, isso vale muito a pena a gente contar. O benefício que nós temos quando você compra hardwares da Exac é que algumas licenças elas já vão inseridas no equipamento. Então isso é muito importante a gente destacar, pessoal. Além do plano de suporte que você vai ter a certeza de que você vai ter aí pelo menos 3 anos cobertos pela fábrica, algumas licenças elas já vão instaladas na máquina. Então, nós vamos desde 4 licenças, no caso da linha G, até, por exemplo, na série Z, você vai, dependendo do equipamento que você compra, você recebe até 8 licenças de canais já habilitadas no equipamento. Então, isso também ajuda bastante, porque dependendo da quantidade de canais do seu projeto, você vai precisar comprar menos licenças em detrimento das câmeras que o seu projeto necessita. Reset de câmera de maneira remota, né? Enfim, sistema operacional em SSD, mantendo separado das gravações, tudo isso para otimizar e deixar o equipamento o mais efetivo e eficiente o possível, tá? Outros pontos muito, muito interessantes, tá? Integrar transações com ATMs ou caixas eletrônicos. Aqui, um recurso do Exac. O Exac tem a possibilidade aí de integração via POS com vários dispositivos. Isso daqui é muito interessante. Abertura de portas, alarmes de detectores de tags, enfim, a gente tem outras possibilidades, tanto de integração via software do Exac, tanto de integração via hardware. Nós temos um módulo de I/O, onde a gente consegue, quando você tem um projeto com uma grande quantidade eventualmente de pontos, você também consegue trazer esses inputs e outputs para dentro para fazer algumas automações de modo local no teu projeto também. E aí, pessoal, falando dos modelos, já para a gente caminhar e passar a palavra aqui para o Davis, temos um modelo de 8 portas, como nós comentamos, no modelo de 8 portas, máximo de 120 watts. A gente roda um Ubuntu no dispositivo, tá? Vale a pena a gente destacar a abertura do Exac. O Exac ele roda tanto em dispositivos Linux, tanto quanto em Windows. Tem também a possibilidade de você mudar. Dentro do nosso site, depois você entrando, embaixo da opção, ou as opções de que cada linha dispõe, você vai poder customizar um equipamento de pronto. Às vezes você não quer você quer um SSD para um sistema operacional um pouco maior, você quer uma maior quantidade de gravação, você quer um sistema operacional diferente. Tudo isso você consegue comprar com opções e configurar um projeto a partir do zero. Isso aqui é muito importante, pessoal. Existe uma grande possibilidade de customizações que você consegue fazer. Desde hardwares, onde eu vou falar, poxa, esse equipamento ele vai ficar instalado em um rack, eu quero já comprar um acessório para isso, seja, poxa, eu vou querer comprar um sistema operacional diferente para estar rodando naquele dispositivo. Enfim, é possível fazer muitas customizações através dessas opções disponíveis no nosso site, tá? Então, pulando do equipamento de 8 portas, que vai estar aí à sua esquerda, à direita a gente tem um equipamento de 16 portas, que, como a gente disse, até 240 watts,
também a mesma versão de Mutu, é um cliente local que vai estar transmitindo aí tranquilamente imagens a 1080p, 15 frames por segundo desses 16 canais. Nesse caso, ele possui uma fonte já interna, enquanto o equipamento de 8 portas, ele vai ter uma fonte externa, tá, pessoal? Certo, pessoal, passo aqui a palavra agora para o Denis, que vai dar continuidade aí e falar um pouco mais das melhorias aí no ESAC versão 22.2, tá? Muito obrigado, pessoal. Valeu, Lisson, obrigado aí pelo espaço. Agradecer aí também ao pessoal da MedSeg, a Heitor aí, a Gabi. Bom, pessoal, bom dia, primeiramente. Quero falar um pouquinho aqui sobre as melhorias, né, da versão do ESAC, essa última versão que foi lançada em dezembro, né? Então, as versões, elas sempre seguem uma linha, né, do ano e do mês de lançamento, né? Então, por isso, 22.12. E essa atualização, ela dispõe de alguns recursos que foram alterados na sua base de software e alguns outros que foram adicionados, tá? Quando eu falo da melhoria na questão da versão, eu não estou falando simplesmente do que houve de melhoria ou de avanço ou de moldes no software em si, tá? Aqui a gente está falando de todos os periféricos que provêm da conectividade para com o VMS. Por que eu acho importante salientar isso? Porque nós visamos, né, a equipe de desenvolvimento, obviamente, a equipe de engenharia, ela visa uma escalabilidade. Então, qual que é uma premissa que a gente acredita que tenha que ser uma premissa base? Tudo que a gente tem no nosso sistema, ele tem que ser sempre dali para mais avançado, e eu tenho que sempre abrir leques com novas possibilidades, nunca tirando recursos, tá? Então, além desses pontos, né, de inclusões e melhorias, a gente também faz o quê? Faz um levantamento, faz um estudo da base estruturada do software com a versão anterior, e a gente pega bugs e reclamações que os integradores, os nossos parceiros, eles notam, e aí o desenvolvimento em engenharia da fábrica também corrige isso, tá? Todas essas informações, tanto do que foi corrigido quanto que foi adicionado, no portal da ESAC, que é o ESAC.com, vocês conseguem, ESACvision.com, vocês conseguem pegar os release notes, as documentações de todas essas informações. Então, se qualquer pessoa que deseja trabalhar com o software ou que deseja conhecer um pouco mais dos pontos que a gente passa, né, nesses produtos, não só de software, não só do VM, mas como hardware também, qualquer pessoa pode acessar esse site e baixar e ter acesso a essas informações com um simples registro. Então, não precisa ser certificado, não precisa ser um parceiro conectado ativo, qualquer pessoa consegue ter acesso a essas informações, tá? Bom, um dos pontos que foi melhor alterado, vamos dizer assim, foi a questão de deixar o aplicativo mobile um pouco mais amigável na questão de busca de imagens. Então, como é que funcionava, né? O cliente mobile, assim como os outros clientes, até de workstation, né, estações de trabalho do dia a dia, eles não têm custo. Então, é uma outra vantagem também da ferramenta, né, do produto da marca em si. Você não tem que comprar esse direito de acesso ou uma licença para utilização. Uma vez você tendo instalado a aplicação, você consegue, obviamente, com os recursos de configuração de rede, junto com o pessoal de TI da empresa, ou você mesmo que trabalha num mercado, ou numa escola, ou tem ali uma arquitetura um pouco mais enxuta, você consegue, através de umas configurações básicas, né, até seguindo passo a passo de manuais que estão lá também disponíveis para qualquer tipo de usuário que tenha acesso e interesse na utilização da ferramenta, fazer uma conexão, fazer uma configuração de URL. O que eu quero dizer com isso? Um endereço, né, ou abrir portas na configuração de switches e rede para que você possa conectar através do mobile, chegar nesse servidor, né? Então, isso daí não vai consumir uma licença de cliente que gere custo para você. Isso não tem.
e é uma vantagem, porque hoje a gente botando na lista dos VMS, pensando nisso como um cenário do mercado, geralmente você tem que sempre ficar comprando clients, comprando mais conexões, e isso é algo que, para a ESAC, a gente pensa numa estratégia diferente. Qual que é a vantagem do que teve de alteração no mobile em si? Né? Nas versões mais antigas, quando eu queria puxar uma gravação, eu tinha que sempre colocar um range definido. Né? Então eu tinha que entrar lá, selecionar uma câmera e colocar uma data e hora de início e de fim. E aí, por sua vez, essa conexão do cliente mobile ia até o storage ou o sistema de armazenamento local, em nuvem, enfim, que esse sistema ele trabalha, e ele puxava aquele range específico. Entenderam na engenharia que isso daí acaba gerando muitos passos, né, para aquele usuário final. E a intenção da engenharia da ESAC é sempre tentar deixar o negócio um pouco mais simples. Né? Então, o que você precisa hoje? Basta você selecionar uma das câmeras na lista, então você só seleciona ela, e você coloca uma data de início. Quando você coloca essa data de início, você consegue ir correndo, como vocês estão vendo na imagem, vocês conseguem ir correndo pelo aquele time-lapse ali, né, a timeline ali de baixo, e você consegue chegar até o ponto que você quer visualizar ou facilita na captura daquela análise que você quiser mais criteriosa com os quadros. Então, você sempre vai ter aquela timeline na parte de baixo e esses quadros sendo reproduzidos em tempo real durante a busca da imagem na parte de cima. E aí, obviamente, que encontrando aquele ponto que você quer, você consegue fazer o export disso. Né? Então, você consegue pular para esses pontos de fluxo. Como vocês podem observar ali na imagem, vocês estão vendo que ele tem aquelas seleções em azul. Isso daí é um exemplo de uma câmera que grava por movimento. Né? Então, obviamente, ela não vai ter gravações full, ela não vai trabalhar de maneira contínua. Então, o que eu faço? Eu consigo, através daquele salto, que tem aquele botão de salto, ir pulando para cada momento onde a minha câmera encontrou um movimento e ativou o gatilho de gravação, tá? Então, isso daí facilitou muito aí o dia a dia operacional, fica mais fácil, né? E aí você consegue só depois exportar aquele range lá, tá? Então, essa foi uma das alterações, uma das novidades que a gente teve nessa versão 22.12 para o mobile, tá? Bom, outra coisa, e isso daqui é muito bacana, tá, pessoal? Foi a questão de trabalho sobre analíticos, né? Então, como que funciona basicamente a questão do ESAC, né? O ESAC, ele trabalha sempre com analíticos de borda. Então, eu tenho que sempre ter uma atenção na câmera que eu vou trabalhar. E aí, eu tenho, obviamente, como o Livson comentou aqui, lá no nosso site, a gente tem a matriz de compatibilidade. E é muito importante para você, integrador, para você, cliente final, que está querendo montar o seu projeto aí com os nossos distribuidores, que você entenda o que você quer e, obviamente, que a equipe, aí o Heitor, trabalhando em conjunto com a gente vai tentar desenhar a melhor estrutura que atenda a sua necessidade. Porque muitas vezes a gente imagina o que ele quer, mas às vezes não é o que ele precisa. Então, a gente precisa, às vezes, fazer, né, se juntar para ver o que realmente, como que o cliente consegue ter um projeto 100% potencializado com a melhor qualidade de produtos, né, em cima do seu software também. Então, os analíticos, eles sempre vão trabalhar na borda. Então, acompanhando datasheets de câmeras e pegando as especificações dos produtos, eu consigo ver quais analíticos que eu consigo utilizar no meu VMS. Então, tem algumas câmeras que me possibilitam um reconhecimento facial, tem outras que reconhecem questão de pessoas, né? Então, objetos largados, objetos abandonados, pessoas, carros, motos, enfim, fazem essa distinção de objetos, né? E aí eu consigo fazer essas configurações de analítico, como vocês podem observar aí na tela. E aí o que acontece? Que teve uma mudança de layout aqui, basicamente, para ajudar a facilitar a busca pela pesquisa de inteligência artificial, né, dos analíticos. Né? Quando você selecionava a câmera, né, que você queria verificar os analíticos, você
não conseguia montar um fluxo de pesquisa, né, um filtro, né? E aí você selecionava lá e ele mostrava as palavras-chave, né, que a gente chama de keywords, ali do lado direito da tela. Então, o layout, a aplicação, ela ficava um pouco difícil de você fazer essa distinção, né, e fazer a configuração ideal que você queria, né? E agora, o que acontece? Para você fazer essa busca sob analítico, quando você inicia o processo de busca e faz o seu filtro, essa keywords ela fica oculta. Por quê? É interessante para mim que eu consiga encontrar determinado ponto que eu quero filtrar, né? Então, ele não vai me trazer todos aqueles keywords, então ele não vai me trazer todos os tipos de trigger de analítico que eu encontrei. Então, esse objeto hoje ele fica oculto. Então, clicando ali no canto direito, do lado do símbolo de analítico, você consegue trazer ou não o pop-up de palavras-chave para que você consiga fazer a sua busca em cima do vídeo que você está querendo encontrar. Isso daí, às vezes, parece que é uma coisa que a pessoa fala, pô, mas qual que é a utilidade disso? É sempre visando a facilidade operacional, né? Então, quando você busca um analítico, aqui é um exemplo que está me trazendo apenas um analítico de uma câmera, né? Então, aqui, imagina se eu quiser fazer analíticos de mais de uma câmera por vez, ou se eu tenho um fluxo de transações muito alto. Isso daí vai deixar a minha tela muito poluída, né? E aí, o ajuste, né, esse design responsivo que eu tenho do meu quadro, ele não fica tão legal quando você quer trazer as informações que você está procurando. Então, essa nova melhoria, essa virada de chave, para que você possa deixar o filtro oculto, facilita na questão operacional, quando você quiser fazer algum tipo de pesquisa mais criteriosa, tá? Então, esse daí é um ponto que também houve uma alteração aí da engenharia da fábrica, tá? Bom, agora com relação ao Cloud Drive, né? Então, como que funciona, né? O Libson comentou de equipamentos com storage, né? Então, nós temos equipamentos que já vêm com NVRs, que já vêm com storage. Nós temos a possibilidade, como ele comentou também, de que o próprio integrador, o próprio distribuidor ou cliente que estiverem montando esse projeto, eles elaborarem os cálculos de qual é o hardware necessário que eu preciso e eles mesmos escolherem montar o seu equipamento de storage, né, podendo trabalhar splitado, né, em modo split do VMS ou unificado, né, tendo o VMS junto com o storage, né, e o sistema embedded, mas fica livre. E nós temos a opção de Cloud Drive, né, em parceria com a Azure, né. Então, como é que funciona? Eu tenho esses suportes de gravação e armazenamento em nuvem hoje, tá? E aí a gente tem, dando um pouco de spoiler aí, uma arquitetura em Cloud View, né? Que também é um negócio bem bacana que a gente pretende trazer aí para vocês também. E a gente também teve uma alteração com relação a esse armazenamento em Cloud Drive, que é você conseguindo também suportar armazenamento sobre câmeras analógicas, né? Então, isso é muito poderoso. Você consegue trazer também, fazer esses armazenamentos e a gestão de gravações sobre câmeras analógicas, não somente IP, isso trabalhando com você tendo um projeto, onde você tem aí um gravador com câmeras IPs e câmeras analógicas, isso daí se torna um projeto eficiente. Então, você não vai ter uma necessidade de ambientação de hardware embedded para fazer uma gravação de armazenamento e gestão de câmeras analógicas e um outro em cloud, vamos supor, para fazer armazenamento de câmeras IPs. Então, hoje você consegue trabalhar com esses dois cenários integrados de uma maneira unificada, né? E também, hoje a gente está com essa configuração mais bem alinhada, trabalhando com os fluxos RT-SP, que são aqueles trabalhos de tratativa de fluxos de gravação de áudio e vídeo, só que com visualização em tempo real, então com armazenamento em tempo real. Então, isso daí ficou muito fácil. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma estratégia de sistema SaaS, por exemplo, ele faz-se necessário que eu tenha uma arquitetura muito, muito bem desenhada, né? E eu também tenha todas as configurações e premissas de conectividade com o meu Cloud Drive bem configurado. E essa
possibilidade de eu conseguir fazer essas transferências, fazer as transmissões de áudio e vídeo em tempo real, torna a ferramenta, né, muito mais poderosa nesse caso, né? Então, para fazer a gestão desse tipo de tratativa em cloud, fica muito mais fácil, né? A gente tem investido muito, a engenharia tem investido muito nessa parte de cloud, é uma tendência que a gente já vem assumindo há um bom tempo, e como eu falei, a gente sempre a engenharia procura trabalhar sempre com uma escalabilidade. Então não é porque a gente agora está passando para esses tipos de moldes, né, em cloud, que a gente vai largar o que já existe. Então a gente traz junto, então, a gente continua mantendo uma estrutura, falando propriamente dito em storage físico, ou possibilidades de mescla de tipos diferentes de produtos, sendo híbridos, analógicos, IPs, enfim. Só que a gente agrega esse tipo de serviço que tem ganhado muita força, principalmente aqui no Brasil, nos últimos meses, né? Então, isso vem potencializando, o que faz com que a engenharia continue investindo nesses sistemas baseado em nuvem, né? Mas não largue os que a gente já tem, né? E aí entra também alguns fatores, tais como a questão do SSA, como o Wilson mencionou. Então, se eu quero manter o meu sistema sempre atualizado, se eu quiser manter o meu sistema sempre o mais próximo das aplicações que estão saindo agora, de todas essas features novas que estão saindo, eu tendo esse SSA ativo, você não abre mão de uma estrutura que você já tem operacional. Você sempre vai fazendo aquela equalização de hardware requirement, né? Quando você preciso melhorar um pouco o meu hardware para poder chegar nesse tipo e usar esse tipo de recurso. Mas você não precisa abdicar do que você tem, jogar de lado e pegar algo novo. Tá? Então, escalabilidade. Então, a gente sempre pensa nesse fluxo aí. Bom, outra coisa também, ainda falando de nuvem, é a questão do suporte com AD. Então, o sistema de multifator de autenticação hoje ele tem ganhado muito espaço também aqui. E aí o que acontece? A gente trabalha hoje nesse método de Cloud Drive com Azure, e ele tem um método de autenticação via Active Directory, né? Então, para aqueles que não conhecem, o Active Directory ele é uma ferramenta da Microsoft que você consegue fazer gestão de usuário através de uma plataforma com números contratados de usuários, né, de licenças por usuário. E isso daí também existe para o movimento em cloud. Hoje a Exact ela tem essa integrabilidade, ela trabalha nessa conexão de parceria, podendo fazer um tipo de login, né, utilizando o Single Sign-On ou via Active Directory também, junto com essa ferramenta em cloud Exact, né, do Azure. Então, misturando aqui as aplicações, né? Mas, enfim. Então, hoje, nós temos em todas as nossas pontas, né? Nós temos produtos que conseguem trabalhar utilizando movimentos de multifatores de autenticação na nuvem, né? E trabalhando em parceria com o Active Directory. Então, isso daí é algo que veio também com a 2212, nós não tínhamos isso, tá? Então é uma novidade que faz uma grande diferença quando você pensa aí na estruturação de uma arquitetura cloud, né? Então hoje você dispõe de um recurso que você faz o gerenciamento unificado. Isso para grandes corporações, isso daí se torna algo muito usual. Por quê? Porque eu não vou ter aquele negócio de todo mundo que está na rede corporativa trabalha em AD, trabalha lá com Active Directory, movimento Single Sign-On de autenticação e tal, mas aquelas pessoas que trabalham na recepção, pessoal subcontratado e tal, vai ter que ter um usuário local, totalmente apartado da rede, uma intranet dentro da rede corporativa, só para trabalhar daquela maneira, causando, assim, duas gestões de usuário dentro de uma mesma companhia. Então, isso daí, hoje, para grandes empresas, assim, empresas que estão trabalhando aí com DNS, que estão unificando, e eu que acompanho o dia a dia, vejo muito a cabeça das empresas mudando, de querer trazer os sistemas de controle de acesso, o sistema de CFTV, os sistemas de intrusão,
tudo para dentro da rede corporativa, justamente por causa disso. Porque você consegue fazer a gestão, né, de operadores, de usuários, de licenças dentro de uma única rede. Tá? Então, essa é uma vantagem muito legal que foi incluída no 2212, e a tendência agora é que a gente invista muito mais nesse mercado de cloud, nas estruturações, sem deixar de lado o que a gente já tem embedded aí nos projetos aí, junto com estruturas físicas, né, de hardware. Como que funciona basicamente a configuração? Tá? Então, eu peguei uma tela de um ESAC que a gente teve uma configuração dessa, e basicamente o que você precisa, estando numa rede configurada, estruturada, dentro do próprio software, quando você vai na configuração do sistema, para aqueles que já mexeram com o ESAC, vocês vão ver que na tela do sistema, na tela de configuração do sistema, foi adicionada essa aba Active Directory /LDAP. E aí nessa barra, o que você faz? Você habilita os serviços para aquele trabalho, porque o Active Directory, essa parte de conexão, ela é toda em base de serviços, tá? Então, você não vai precisar, obviamente, baixar driver, colocar licença, nada do tipo. Então, você vai rodar um serviço, habilitando esse serviço, você vai fazer a diretriz da sua URL, ou no caso do apontamento do seu servidor, né, em nuvem, enfim, e você cria as permissões, né, da base de dados estruturada, porque esses operadores, esses usuários, eles ficam armazenados em uma base de dados, né, obviamente, para contabilização das licenças, e aí, feito isso, você cria uma conexão, e a partir daí, o sistema, o DMS, né, o ESAC, ele vai passar a fazer parte da integração com o Active Directory, isso trabalhando em cloud, tá? Então é muito, muito legal esse avanço aí que a gente está passando, essa transição aí para o 2212, tá? Bom, e para finalizar essa parte das novidades do ESAC 2212, eu queria trazer para vocês aqui, falando um pouquinho de integrações, né? Então o Livson comentou ali antes de passar a bola, sobre a questão de integrações. A gente tem eu falo que a gente estufa o peito aqui para falar dessa questão de integração, porque realmente nós somos uma empresa que nossos produtos, eles integram com uma gama absurda, tá? A gente está falando aí de quase todos os sistemas que você tem no mercado hoje, brasileiro ou mercado de fora, nós conseguimos integrar. As empresas, inclusive, nos procuram para criar esse vínculo aí através dos partner programs para fazer com que a solução deles integrem com a nossa, né? E a vantagem aqui nessa novidade que eu falo para vocês é dentro de casa mesmo, tá? Então hoje eu tenho o meu Secure na versão 3.0, é a versão mais aprimorada que nós temos até o momento, né? Sem dar spoiler nem nada, mas até o momento é a 3.0. A Olipson já ri, né? Vamos ter novidades em breve, sempre avançando aí, melhorando as nossas versões para o mercado. Exatamente. Então, não sou eu que vou dar o spoiler aqui, né? Mas hoje nós trabalhamos aí com o Secure 3.0, ela é uma versão, esse software é uma versão mais aprimorada. O Heitor, ele participou aí com a gente, né, recentemente, de umas tratativas com a ferramenta, viu a parte web como está ficando também, né, enfim. E essa versão 2212 do ESAC hoje, ela consegue se conectar diretamente com o Secure. Então, o Secure é o nosso software de controle de acesso, nós vamos falar dele numa outra oportunidade, mas todos os nossos softwares, eles se integram entre si, sem que você precise de uma licença para isso. Você não tem custo. Pelo menos os nossos, dentro de casa, que os produtos que nós temos aqui, todos eles se integram sem que você precise gerar um custo a mais para o seu projeto. E isso é muito legal, porque nós temos verticais que atendem nós temos produtos que atendem todas as verticais. Então isso é legal. E isso daí não gera custo para o projeto adicional. E você pode optar, hoje você pode optar por isso. Você quer absorver o CFTV dentro do controle de acesso, ou você pode absorver o controle de acesso dentro do CFTV.
obviamente que, por se tratar de um VMS, alguns recursos de gestão não vão vir, mas as premissas iniciais básicas de um controle de acesso virão. E elas estão muito bem desenhadas e muito bem configuradas e estruturadas nessa nova integração da 3.0 para a versão 22.12, tá? E o que ele traz para a gente? Então, após essa configuração, essa integração estar sendo feita, eu tenho o quê? Eu posso fazer todos os processos, basicamente, de um controle de acesso na parte operacional. Eu posso habilitar, destravar porta, travar porta, ativar eventos, ativar alarmes, fazer a parte de configuração de pop-ups. Então, todos esses tipos de configuração, inclusive associações com analíticos na parte de keywords, eu posso trabalhar. Então, houve um movimento, eu identifiquei uma pessoa que está com uma camisa amarela, que ela não poderia estar naquela área, isso daí ativa o analítico na borda da câmera, que por sua vez gera um evento no Exact Vision, que por sua vez, através da configuração da porta, ele gera um alarme de tentativa de invasão e chama um pop-up dentro dessa câmera. Então, a gente está falando aqui de um mundo totalmente integrado, né? Então, essa nova versão do 22.12 do Exact, ela trouxe essa absorção dessas ferramentas aí para o Secure 3.0, tá? Então, isso daí se torna algo muito legal na questão de escalabilidade, que, de novo, é uma premissa que a gente daqui da engenharia, a gente gosta de bater muito, tá? Pessoal, acredito que seja isso, mas o que eu queria deixar já como recado para que vocês passem aí para os seus integradores, os técnicos de aplicação, que por sua vez venham a participar aí com a gente. Tudo isso que eu estou falando pode ser validado. Como que eu posso validar isso, Denis? No site da exactvision.com, você tem lá uma opção de você baixar uma trial, né? E essa trial, ela dura 45 dias de uma versão professional, né? Que é uma versão intermediária do nosso VMS. Nós temos a Start, a Professional e a Enterprise. Você pode pegar essa versão Professional com 4 canais durante 45 dias e baixar ela em qualquer tipo de máquina, registrando apenas o MAC desse computador no ActivityKey, que está lá as instruções, certo? E você pode colocar câmeras IPs para gravar lá, fazer os testes que você quiser. Caso essa câmera tenha analíticos, você pode configurar lá, e você tem todo um material, todo um portfólio lá no site mesmo. Caso não consiga, você obviamente pode contatar a gente bater um papo aí, caso tenha dúvidas a serem esclarecidas durante o processo, mas qualquer pessoa pode ir lá, baixar o nosso VMS, ele é free, tá? Você não vai gerar custo nenhum para fazer esse laboratório, você pode criar o seu cenário e configurar e validar essas questões aí que a gente bateu esse papo hoje, tá? Então, agradeço aí o espaço mais uma vez, passo a palavra aí para o nosso grande amigo Heitor aí, caso ele queira falar alguma coisa agora, e fico à disposição aí junto com o Livson aí, caso tenha alguma dúvida ou questionamento aí. Valeu, gente, obrigado. Perfeito, meu amigo Denis, né? Eu gostaria muito de reforçar alguns highlights, com um olhar um pouco mais para o negócio, né? O fato, então, de ser um equipamento tudo em um, né? E essas melhorias de operação traz uma redução de carga de implantação, de operação muito importante aos nossos colegas integradores e canais, né? Na qual lhe traz também uma competitividade muito interessante, né? Isso precisa ser colocado na ponta do lápis. Inclusive a possibilidade de staging para projetos de grande capilaridade, né? Projetos aí principalmente em varejo, na qual você tem uma logística muito grande e a dificuldade de mandar técnicos especializados para determinadas localidades. O staging se torna uma ferramenta importante e essa solução permite isso, né? Então, isso tem que ser considerado, né? Destaco também o Active Directory, isso cada vez mais exigido, também traz uma simplificação da implantação, né? Cada vez mais sabemos que a solução de CFTV, controle de acesso, está sendo uma ferramenta de TI, né? Isso é importante, tá? E a integração também sem licença ajuda muito, né? E
o crescimento orgânico, né, e a gama de possibilidades de montagem da solução permite, então, uma proposta muito mais assertiva no início, né, e protege o canal e o contratante do futuro, né, tendo a certeza que vai poder crescer de maneira sustentar o projeto sem grandes compras iniciais, né? Compra sobre medida, né? Essa é a mensagem que eu gostaria de dar a todos, né? Agradecer demais a participação, né? Sabemos que vocês nos deram a coisa mais importante, que é o tempo, né? Denis, Livson, deixo para vocês as considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer pelo tempo, também Heitor, Gabi, todo o time da MedSeg, ao Denis, e pessoal, vamos colocar, como o Denis comentou, essa solução à prova, né? Vamos baixar o software, como o Denis bem mencionou, exact.com. Você tem lá a possibilidade de baixar a versão trial sem qualquer tipo de custo e pôr à prova, né? É muito bacana quando os clientes fazem isso e tomam gosto por ter um contato mais próximo com o cliente. Caso você tenha alguma necessidade, contata a tua pessoa de vendas aí da MedSeg. Com certeza a gente pode estar agendando uma reunião virtual, onde a gente possa dar alguns passos, ou até mesmo uma apresentação local. Vai ser um prazer aí suportar vocês nos projetos de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Muito bom, gente. Muito obrigada aí, Livson, Denis, Heitor. Então, a gente começou o ano aí tendo um overview de ESAC. Lembrando que amanhã vai ter o MedSeg Quick, o primeiro MedSeg Quick do ano com o Livson. A gente vai falar sobre Lustra, a câmera multisensor. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat. Esse vídeo vai para o YouTube, então fiquem à vontade. Se vocês tiverem também interesse em outros temas da Johnson Controls, a gente tem aí uma série de marcas. E é isso, né, pessoal? Um beijo aí para vocês. Até amanhã. Tchau. Grande abraço a todos. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.